Já estamos de volta e a gente retorna com perguntas dos nossos telespectadores. Para você que chegou agora, nós estamos conversando sobre alergias e se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode mandar a sua dúvida para a gente que a gente com certeza vai solucionar. E o nosso telespectador Mauro, da Cidade Nova, quer saber se uma pessoa pode desenvolver alergia a algo que nunca tinha tido antes. Sim, a história sempre é essa. Você precisa comer o alimento antes para depois desenvolver alergia, para ter a formação daquele anticorpo chamado IgE, que eu havia falado anteriormente. Então, geralmente é um alimento que você sempre comeu e a partir de um determinado momento você passa a ter alergia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas comem muito amendoim, né? Então lá eles têm muito alergia a amendoim. Aqui a gente come bastante castanha do Pará, então a gente tem mais alergia à castanha do Pará. Assim como alergia a peixe. A gente tem também bastante alergia a peixe, porque nós ingerimos muito. Então, a história é sempre essa. Você é um alimento que você sempre comeu e a partir de um determinado momento você passou a ter alergia. Falando em peixe, normalmente os frutos do mar são bastante comuns, né? As pessoas têm muita alergia aos frutos do mar. Por que isso acontece? Existe alguma coisa especial? Tem alguma substância que é um pouco mais forte? Ou as pessoas não estão tão acostumadas ainda? O estômago não é resistente? O que acontece? Existe uma proteína chamada tropomiosina, que ela é presente no camarão e em outros crustáceos, e essa proteína tem um potencial muito forte de alergenicidade, das pessoas se tornarem alérgicas a essa proteína. Então, por isso que maior incidência de alergia a camarão e frutos do mar. Não é coincidência, gente, está solucionado. Nós temos mais uma pergunta da Cíntia da Vila da Prata. Ela diz o seguinte: minha filha toda vez que faz natação ataca sinusite. Tem alguma relação entre a sinusite e a água da piscina? Para fazer o tratamento, ela tem que parar de fazer natação? E quanto às piscinas tratadas com sal? O que nós podemos dizer? Pode ser que neste caso o cloro da piscina esteja irritando uma mucosa já inflamada. Ou seja, ela tem alergia, ela tem uma rinite alérgica. Quando vai para a piscina, o cloro, que é um irritante, irrita a mucosa e ela tem uma crise de alergia, né? Ela precisa sim fazer os testes, fazer o tratamento adequado e continuar na natação. Em último caso, ela sai da natação, mas existem também lugares que tem a piscina tratada sem o cloro, né? Então é uma opção também. Cristina Almeida: meu marido usa remédio há muito tempo, há 5 anos, não vive sem. Isso é perigoso? É perigoso. Eu não sei, eu não sei qual é o tipo, né? Porque são remédios para alergia, tem vários. Um dos que as pessoas costumam comprar na farmácia porque está com o nariz entupido são aqueles medicamentos para desentupir o nariz, né? Esses medicamentos são bastante perigosos se usados em longo prazo. Eles precisam realmente de uma orientação médica para ser usado, porque com o passar do tempo pode causar hipertensão, que é pressão alta. Por que fico vermelho onde toco ou me tocam? Às vezes basta pegar em mim ou eu encostar em algum lugar que determinada parte do meu corpo fica vermelha. Algumas vezes também percebo um alto relevo na parte vermelha. Sim, chama dermografismo. Todo lugar que tenha pressão, roupa apertada, ou se alguém pegou em você, mas houve uma pressão, o famoso tapinha nas costas, vai formar uma lesão avermelhada, edemaciada, que é inchada, e pruriginosa, que é a coceira. O nome disso se chama dermografismo, tem tratamento também. E nesse caso é ideal que a gente não coce, né? Se você coçar, você vai fazer um atrito também. O ato da coçadura é um atrito e aí vai piorar. Em relação às alergias que a gente costuma desenvolver ao longo da vida, a gente pode deixar de ter algum tipo de alergia porque ela pode se desenvolver a partir do momento que você simplesmente entra em contato com aquilo, ou então você, como a gente já falou, a gente pode comer camarão várias vezes, mas em um determinado momento você desenvolveu alergia ao camarão. É possível que depois de um tempo você perca essa questão da alergia, você desenvolva resistência ou enfim, consiga consumir o camarão ou não. Uma vez adquirida a alergia, você tem essa alergia para sempre. Então vamos falar do camarão, né? O camarão é um principal alérgeno alimentar de adultos. É difícil crianças terem alergia a camarão. Podem ter, mas é principalmente adultos. Quando a alergia se desenvolve na idade adulta,
a probabilidade do adulto se tornar tolerante é muito baixa. Então, a hipersensibilidade ao camarão, ele vai ter sempre. A alergia, a gente diz que é uma manifestação clínica, ou seja, uma urticária, uma asma, uma crise de rinite. Isso daí pode ser que tenha episódios que houve a ingestão do camarão e ele não desenvolveu o sintoma. E aí o paciente pensa que não tem mais alergia, mas não é verdade. A hipersensibilidade ele sempre vai ter, ele não pode comer o camarão uma vez diagnosticado que ele tem alergia ao camarão, porque se ele comer ele vai estar se expondo a riscos desnecessários, como a anafilaxia, que é o sintoma mais grave das alergias. A dermografia, aquela que a gente já estava conversando, pode trazer maiores consequências? O dermografismo, só ele isolado não. Só é um incômodo para o dia a dia do paciente, mas em relação à gravidade, não tem. Doutora, por que tive reação alérgica à depilação nas pernas? Acho que tive foliculite. Como tratar isso? A foliculite, se for realmente a foliculite, é uma inflamação, uma infecção bacteriana. Então, não é uma alergia, né? Então, houve a depilação, os poros ficaram abertos e a contaminação bacteriana determinou a foliculite. Isso não é alergia, né? Mas existe alergia, por exemplo, aos tipos de cera? Sim. Ou aos tipos de depilação mesmo? Sim, existe a cera e a gilete. Ao níquel, que a gilete é feita do material, do metal que contém níquel, né? E aí a pessoa pode ter uma alergia ao níquel. E a partir disso, qual é a solução para as pessoas que precisam se depilar, mas não podem entrar em contato com esse tipo de material? Escolher uma outra forma de depilação. Tem outras com laser, né, luz intensa pulsada, enfim, tem outras formas de... Em relação aos cremes também, existe, por exemplo, algum tipo de substância que são comuns, que você encontra tanto numa alimentação quanto em um creme? Ou, de repente, o creme é baseado naquela fruta ou baseado naquele tipo de alimento, enfim. Existe alguma relação e que essa substância me impediria de utilizar cosméticos e de comer também? Sim. O leite é um grande exemplo, né? Quem tem alergia à proteína do leite não deve usar cremes à base de leite. Tem muitos hidratantes aí, sabonete, que contém leite. Até o giz, que se escrevia em quadro negro, contém leite. Então, quem tem alergia à proteína do leite de vaca tem que evitar tudo que tiver proteína do leite de vaca. E muito cuidado, porque não tem escrito leite no produto, né? Tem, às vezes, beta-globulina, caseína, traços de leite, lactose. Então, tem que ficar atento. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca tem que saber aonde contém e todos os sinônimos. E hoje em dia, quando a gente fala de lactose, a gente lembra do glúten, né? Porque é digamos que seja um conjunto de alimentos que estão realmente muito visíveis hoje em dia, que estão muito em alta, porque as pessoas estão descobrindo que existe possibilidade de se alimentar sem esse tipo de substância, que existe a possibilidade de você tirar isso da sua alimentação. Algumas pessoas já estão retirando até por opção própria mesmo, porque não quer manter aquele tipo de alimentação da mesma forma que sempre manteve, e outras pessoas não, por necessidade, porque tem alergia. O que significa alergia ao glúten e à lactose? A alergia ao glúten é como qualquer outro tipo de alergia. Alergia a camarão, alergia ao leite. Você desenvolve os mesmos sintomas, seja rinite, asma, urticária. Intolerância ao glúten é um outro tipo de doença, que é a doença celíaca. Os sintomas são diferentes, distensão abdominal, dor, diarreia, vômito, perda de peso. Então, são situações distintas. Isso é a mesma coisa para alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Então, as duas realmente te impedem de consumir tudo aquilo que leva esse tipo de substância. Sim, a alergia à proteína do leite de vaca, você tem que excluir da dieta a proteína, né? Como o próprio nome diz. Já a intolerância à lactose, você tem que limitar o açúcar, que se chama lactose. Por isso que vende no supermercado, muito fácil de encontrar, leite sem lactose, que é próprio para pessoas que têm intolerância à lactose, mas ele não é adequado para pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, porque o leite sem lactose tem a proteína. Interessante, eu conheço uma moça que, quando ela era neném, recém-nascida mesmo, bebê,
ela tinha intolerância à lactose. E aí teve muito problema, realmente a alimentação dela era muito regrada e muito específica justamente por causa desse tipo de alergia. Mas conforme o tempo foi passando, ela já conseguia consumir certos alimentos e até que essa alergia sumiu. Isso é um caso raro ou pode acontecer? Não, com leite é comum. Quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca desde do início, né, assim, às vezes na própria amamentação materna, né, leite materno exclusivo, a mãe ingeriu leite de vaca e a criança tem repercussões clínicas com a amamentação, né. A grande maioria das crianças, elas desenvolvem uma tolerância, seja aos 2, aos 3 ou aos 4 anos. Em um determinado momento ela vai desenvolver tolerância. Essa é a característica natural. Doutora, o que é alergia de contato? Quando você entra em contato com uma substância química, por exemplo, perfume, conservantes de cremes, bijuterias, e causam um eczema, que é uma dermatite, na área onde ele foi exposto, né? Não é, por exemplo, da alergia alimentar, você ingere e você pode ter sintomas em todo o corpo, isso é sistêmico, né? A dermatite de contato, ela é local. Você tem alergia ao esmalte, você vai ter tanto nas mãos, mas você pode ter também ao redor dos olhos. É muito comum, porque você passa a mão nos olhos, né? E aqui a pele do rosto é mais fininha. Então, por exemplo, quem tem alergia de contato ao esmalte, a dermatite onde se repercute é na face. Em relação aos medicamentos, aos remédios, existe alergia ao próprio remédio, à própria medicação? Sim, existe. E como que a gente conserta isso? Não tem um tratamento, né? Você tem que ser diagnosticado qual é a classe do medicamento e aí excluir todos os medicamentos que contêm aquela molécula ou aquele grupo de medicamentos. Por exemplo, eu tenho alergia à amoxicilina, que é um antibiótico, ok? Eu preciso excluir todos da classe das penicilinas. Amoxicilina, ampicilina, penicilina V, penicilina G, que é a bezetacil. Então, você tem que estar orientado, por isso que eu digo, a informação é a principal arma do paciente no combate às alergias. Porque, às vezes, eu tenho alergia à amoxicilina, vou tomar ampicilina. É o mesmo grupo. Então, ele vai também ter repercussão. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. Quando a gente voltar, nós vamos saber sobre um evento que vai acontecer, o que está acontecendo em relação às alergias mesmo. E você que é alérgico ou que ainda tem alguma curiosidade, que tem alguma dúvida, que quer mandar o seu questionamento pra gente, pode mandar através do nosso número 92. É o código de Manaus 98111 4512. Eu tô esperando pela sua pergunta, não deixe de mandar e não sai daí porque o intervalo é muito rapidinho.